Shalom, shalom, amados. Mais uma vez estamos aqui para esse devocional um pouco mais longo no dia de hoje, mas você poderá vê-lo em partes, caso você não tenha tempo suficiente para vê-lo todo de uma vez. E desde já eu agradeço a sua participação, a sua curtida, seu compartilhamento. Muito obrigada. Deus seja louvado sobre a palavra dele nas nossas vidas. E vamos meditar lá em Isaías 40, a partir do versículo 27, que nos diz o seguinte: Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: O Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, ele criou o mundo inteiro, ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, corre e não perdem as forças, anda e não se cansam. Que palavra maravilhosa! Nós temos a certeza que Deus é a nossa força, independente da nossa idade, de qualquer coisa. O Senhor garante que Ele nos renovará, como Ele próprio diz, subirão com asas, subirão como nas alturas, voam nas alturas como as águias. E nós conhecemos a história das águias, que quando elas chegam numa certa idade, para que elas sejam renovadas, elas voam solitariamente até uma montanha bem alta e sozinhas ali elas tiram todas as penas, depois elas batem o bico na pedra e elas são renovadas e elas vivem mais tempo ainda. Então, olha só, Deus tem isso para cada um de nós, um renovo. E ele fala claramente, independente de nós sermos jovens ou não, ele tem toda a sabedoria, ele tem toda a força para nos dar. Ele faz o que é melhor para cada um de nós. Você pode contemplar aí essa árvore. Essa jaquinha, ela é pequenininha, ela parece que está grande aí, mas na verdade, ela cabe na palma da minha mão. Eu filmei ela de pertinho. Olha que maravilha de Deus. À beira de uma via, né? Uma via de mão dupla, movimentadíssima. Essa jaca tão pequenininha, crescendo. Só Deus mesmo para permitir tais coisas, para fortalecer, para fazer crescer. Olha que beleza, que lindeza. Nós podemos contemplar a força de Deus. É numa fruta que a gente vê, num lugar muito atípico, né? São flores, são tantas coisas que Deus cria para nós apreciarmos e através disso nós podemos perceber a presença dele. A própria Bíblia diz: a natureza a todo tempo revela a presença de Deus. Como não ver Deus em tudo isso que está à nossa volta? Aqui no versículo 28 ele fala, né? O Senhor é Deus eterno, ele criou o mundo inteiro, ele não se cansa nem fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Ninguém nunca ensinou nada ao Senhor. Nada, 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 nada. Mas ele nos dá a mente de Cristo. Desde que o aceitemos, Cristo veio para isso. Ele foi, ele morreu, ele ressuscitou e nos deu o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós, nos tornando capacitados para que possamos enfrentar cada dia com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, para que nós realmente subamos com asas, voemos alto como as águias. As águias das alturas, elas contemplam a uma distância enorme, uma visão incrível. Olha o que Deus usa para comparar o que Ele tem dado a nós. E muitos de nós nem percebem isso. Às vezes nós ficamos tão envolvidos, tão envoltos nos nossos problemas, que nós vivemos distraídos, sem aquela consciência constante da grandiosidade que é Deus habitando em nós. Nós teremos sempre novas forças. Basta que nós peçamos. É termos o cuidado com as nossas mentes,
que é a sede do nosso existir, nas nossas emoções, né? A nossa mente, nos nossos sentimentos, né? Eles estão aí na nossa alma. E é nós termos cuidado total, vigiar, logo ao acordarmos pela manhã, logo cedo nas nossas orações, ainda quando estamos ali escovando os dentes, estamos diante de um espelho, nós colocarmos as mãos nas nossas cabeças e ministrarmos a nós mesmos, sabe? Pedir a Deus cada dia que esteja blindando as nossas mentes, que esteja blindando a fim de que tudo aquilo que o inimigo tentar jogar para nos afastar da presença de Deus, para jogar coisas negativas, perturbações, oscilações emocionais negativas, que Deus nos livre. E no decorrer do dia nós podemos repetir isso também, porque como eu sempre falo, é na mente que ele atua, é ali no nosso comando, a fim de tentar nos dominar, a fim de tentar nos perturbar, trazer barulhos, né? Quando eu digo barulhos, é uma metáfora. Barulhos são coisas desconfortáveis, são pensamentos desconfortáveis que trazem sentimentos desconfortáveis, às vezes sentimentos de dúvida, de mágoa, lembranças que trazem ressentimentos, culpas, coisas que realmente são negativas e que geram em nós esses pensamentos, trazem sentimentos negativos e jogam até no nosso próprio corpo, né? Secreções que vão nos perturbar, que vão trazer desarmonia para o nosso corpo, vão trazer dor de cabeça, vão trazer alergias, coceira, indigestão, enxaqueca. São tantas coisas, dor de cabeça. Então, nós precisamos o tempo todo estarmos vigiando. Deus, até que nesse capítulo 41, ele ainda fala conosco. Olha só o versículo 25. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Que coisa fantásticas, amados. Se as estrelas, que são astros, né? Que não são como nós, que somos considerados a coroa da criação, ele chama pelo nome, ele deu nome e elas o respondem. Olha que coisa tremenda. Quanto mais a nós, que somos, como a palavra fala, né? A menina dos olhos de Deus. Quando nós olhamos, né? Contemplamos tudo à nossa volta, as grandezas, esse mar maravilhoso que está aí se apresentando, águas profundas, as belezas, a imensidão, quando nós pensamos, meu Deus, a terra tem 3/4 de água e 1/4 apenas de terra. Nós estamos cercados por águas e nenhuma delas, né, Deus, olha, aí é o seu limite. E quando nós paramos para pensar, nossa, olha a quantidade de água à nossa volta. Deus criou tudo em ordem, em harmonia e nos colocou como mordomos sobre tudo isso, a fim que possamos usufruir, desfrutar, mas não nos esquecermos de respeitar, de cuidar, de ver que cada lugar foi pensado, criado pela mão de Deus, e nós sermos zelosos, mordomos, responsáveis pela terra, não é mesmo? Estamos muito também, né, irmãos, de ler os Salmos. Eu tenho aqui o Salmo 39, que nos diz o seguinte: eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada, porque é muito fácil começar alguma conversa que não seja nada positivo e nos deixar contagiar por conversas inúteis e pecarmos com a nossa língua. No versículo 2 ele fala, fiquei calado, não disse uma palavra nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. O meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava.
Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Nesse momento, Davi, né, ele estava passando por certas angústias, né? Ele estava num momento de sofrimento e confissão dos próprios pecados. Eu tenho uma experiência com esse salmo aqui, né, num acidente que eu passei, né, quando nós fomos tocar a banda da igreja, né, numa determinada igreja vizinha, mas em outra cidade. E no retorno dessa viagem, a Kombi que nós estávamos, éramos 10, mas todos os instrumentos da igreja, arrebentou a correia da Kombi e tudo se queimou. Nossa, nós saímos dali descalços, nossas malas, os instrumentos. Só salvou, acho que um baixo na época. E aquilo tudo explodindo diante de nós. Era 1 hora da madrugada, né? E nós ficamos no meio da pista, né? Naquele vazio. Até que um ônibus passou e nos levou até uma cidade vizinha, onde tinha uma igreja, um pastor que era conhecido. E ele nos resgatou, nos colocou na Kombi da igreja dele e nos levou de volta à nossa cidade. E no dia seguinte, quando foram lá ver, havia queimado tudo, mas havia uma Bíblia aberta queimada exatamente nesse salmo, no Salmo 39. E quando ele fala aqui, né, ó, mostra-me como é passageira a minha vida, quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me deste, diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, pare de me castigar, pois eu estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Salmo, amados, nós podemos ver que conforme aumenta o sofrimento do salmista, mas ele tem vontade, crescem as emoções nele e ele sente vontade de falar, de expressar, mas ele teme não ser compreendido, como de fato, né? Ele não foi compreendido. E ele fica a lamentar, né? A pensar até no término da própria vida, na morte. E ele continua a dizer, né? No versículo 5, como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Versículo 7. E agora, Senhor, que posso esperar? A minha esperança está em ti. Ninguém sabe com quem vai ficar a herança, né? As brigas que acontecem posteriormente à partida de um ente querido. Aí muitas vezes nós nos apegamos tanto às coisas, a maioria das pessoas, né? Trabalha, deixa de dar atenção à própria família, deixa de ter momentos de alegria, de descanso, de passeio, por conta de trabalho, 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 trabalho. E muitas vezes até a vida é ceifada de repente. E aí leva muitas pessoas a reflexões, né? Vive-se como se isso fosse uma coisa que acontece só com o vizinho, que não acontece, que não vai acontecer com a gente. E quando acontece, aí vem o susto, né? Vem profundas reflexões. Por isso que a Bíblia fala, né? Que um dia de tristeza, um velório traz muito mais crescimento do que uma festa. Porque ali a gente pensa realmente sobre a vida, sobre os valores da vida, limite da vida, né? A fragilidade da vida. E aí a gente pergunta, como fala aqui no versículo 7, e agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. A nossa esperança sempre estará no Senhor, porque Ele jamais falhará conosco.
Os homens falham, né? Não podemos jamais fazer de outro ombro humano a nossa força, mas a nossa esperança real, aquela que não falha, está no Senhor. Nós podemos confiar. Nós vemos tantos testemunhos, né? Na rede, na internet, de pessoas que passaram por aquela experiência, né? De morrer e voltar, né? O que eles contam, né? São experiências profundas da beleza, da grandiosidade, né? Que é o outro lado que nós aqui nem temos ideia, né? Mas que bom que a gente pode ouvir esses testemunhos e saber que o que nos aguarda é grandioso, é tão lindo. E vivermos aqui buscando a santificação, a fim de que realmente possamos receber a eternidade dessa maneira. A minha esperança está em ti. Versículo 8. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, pare de me castigar, pois eu estou quase morrendo por causa das suas chicotadas. Ele estava sofrendo. Aí as chicotadas, né, são metáforas. São dificuldades internas que ele estava vivendo, sofrimentos. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Versículo 12. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. O salmista Davi, ele tem a plena consciência da fragilidade, da limitação da vida. Realmente, nós não vamos ficar vivendo pensando na morte, mas nós temos que ter a plena consciência, pedir a Deus que nos dê essa consciência do nosso limite, da brevidade das nossas vidas. Para quê? Para que vivamos dias realmente que valem a pena ser vividos. E que dias são esses? É só pensar em festa, em passeio, em compras, em comidas? Não, isso faz parte da vida. Mas a maior certeza é continuar caminhando dia após dia com o Senhor, em oração, em louvor, em comunhão, em amizade, em intimidade com Deus. Porque no dia da nossa partida, longe daqui, numa outra dimensão, nós viveremos com Deus. Nós teremos a continuidade do que nós estávamos vivendo aqui. E se não temos esse relacionamento, se não temos essa caminhada com Deus, chegaremos no céu como estranhos? Não, não podemos. Precisamos sim estreitar os laços com Deus, sabe? Realmente buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro o reino dos céus. Primeiro a busca por conhecer a Deus, conhecer a vontade dEle, o propósito dEle para as nossas vidas. A coisa mais honrável que qualquer um de nós pode ter é conhecer de verdade o plano de Deus, o motivo pelo qual Ele nos chamou à vida. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida e viver essa vontade. Enquanto estamos vivos, ainda que não tenhamos, talvez alguém que esteja me ouvindo ainda não tenha entendido, ainda esteja buscando o sentido da própria vida. Não é tarde, claro que não é. E peçamos a Deus, pois Ele nos mostrará e nos ajudará, qualquer idade que estivermos. Muitas vezes nós damos uma volta até que nós nos rendamos, nos submetamos e percebamos que realmente as coisas não podem ser feitas de acordo com a nossa vontade,
porque a única vontade perfeita, boa e agradável é a vontade de Deus. É aquela que nos conduzirá a resultados certos, enquanto a nossa vontade ela é equivocada. Nós somos ignorantes, mas quando nós nos submetemos a Deus, queremos obedecê-lo, amá-lo, Ele nos conduz. A nossa jornada sempre terá desafios, porque a palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós venceremos com Deus. Então, estar com Deus, como muitos pensam, agora eu não vou ter mais problemas, vou ficar livre. Não, não é assim. Só que a grande diferença é que nós teremos soluções, nós teremos a constante companhia do Senhor, o consolo que Ele nos dá, a alegria que Ele nos dá, mesmo em meio a desafios, a problemas. Nós temos a certeza, a convicção de que Ele está conosco e de que tudo aqui passa, mas tudo que nós estivermos passando, nós queremos passar com Ele, abraçados a Ele, de mãos dadas com Ele, não soltando em momento algum as mãos dele, porque aí nós temos condição. E em contrapartida, quando estamos afastados de Deus, é desesperador, é como um barco no meio do imenso mar, pronto para naufragar, sem ter escape, sem ter salvação. E com Deus e em Deus não. É diferente. Os ventos podem bater, sabe? As tempestades, tudo mais, a tormenta. Mas há um lugar dentro de nós onde a paz, a esperança, a certeza de que temos alguém que tem cuidado de nós. Haja o que houver, estaremos a salvo. Haja o que houver, não ficaremos sozinhos, não ficaremos sem saída, sem solução. E poderemos dizer, como o apóstolo Paulo diz, né? Morrer é lucro. Sabe, não temeremos, né? A grande inimiga que Jesus venceu, a maior inimiga, a morte, porque sabemos que nós temos a eternidade, que Deus nos deu a eternidade em Cristo Jesus. Então, saberemos que o que nos aguarda é tremendo, é maravilhoso, é a plena felicidade, amados. Então, vale a pena nós servirmos esse Deus. Haja o que houver, peçamos a Ele forças para vivermos um dia de cada vez. E quando não der, o dia estiver apertado, difícil, vivamos amanhã, depois vivamos à tarde, à noite. E se não der, vivamos hora por hora, minuto por minuto. Deus nos iluminará. Ele estará sempre conosco, nos conduzindo. Basta nós admitirmos que nós somos frágeis, que nós somos dependentes e desejarmos de fato a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos orar, amados. Vamos orar juntos. Oh Deus, neste dia que hora se inicia, Deus. É mais um dia em que Tu nos dás a oportunidade, Pai, de fazermos diferente, de buscarmos mais a Ti, de desejarmos conhecer a Tua vontade, ó Deus, e te pedir humildemente forças para vivê-la, Deus. Oh, Papai, dê a cada um de nós essa graça, Deus. Pai, quebranta-nos. Oh, Pai, se há em nós algum pensamento mau, algum caminho torto, Deus, nos dê sensibilidade para perceber, admitir, oh Pai, nos rendermos e com a sua ajuda, Deus, voltarmos para a estrada reta, Deus. Cuida das nossas mentes, oh Deus. Lava cada pensamento negativo, oh Deus, no teu santo sangue carmesim. Toda a estrutura mental, oh Deus, que não provém de ti, do teu amor, que possa provir de traumas, oh Deus. Talvez de uma educação errada, Senhor, de experiências traumáticas. O Senhor é poderoso para lavar, para curar, para libertar, oh Pai. É o que nós te pedimos nesta oração, ó Deus. Oh, Pai, qualquer momento que esta oração estiver sendo ouvida, estiver sendo orada, Pai, ela não perde a validade. O Senhor é conosco. Muito obrigada, Pai, por nos amar tanto. Queremos te pedir também, Senhor, por toda a terra que gira, Deus, pelo espaço, cuidada, guardada por Ti, Deus.
Que haja salvação, que haja libertação, que haja vida nova, Deus. Que haja entrega, submissão a Ti, Deus. Oramos também pelos nossos inimigos, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. E te agradecemos, porque o Senhor é tão amoroso, tão precioso, tão maravilhoso, ó Pai. Nos faltam palavras para expressar, Senhor, a Tua grandiosidade, Papai. Muito obrigada por cuidar de nós, por termos a oportunidade de estarmos aqui juntos orando. Muito te agradecemos, Senhor. Só Tu és santo, 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 Senhor do universo. Toda a terra está cheia da Tua glória. Hosana nas alturas, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Te amamos, fortaleza nossa. Continue conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.